Oi, gente! Estamos na reta final de mais um ano e com o coração cheio de alegria, pois foi nesse ano que ganhamos o nosso programa aqui na TV Alba. E nele podemos mostrar as nossas atitudes que transformam, além de debater e trazer informação sobre temas importantes. Se acomode aí, não saia, porque está no ar a Assembleia de Carinho na TV. E nesse clima de final de ano, vamos começar assistindo uma retrospectiva das nossas ações ao longo desse ano. Prepara o lencinho e confere aí tudo que rolou. Foi um ano de muitas emoções e muitas atitudes que transformam. Nossa primeira campanha foi a Enxoval de Carinho, na qual arrecadamos itens de enxoval de bebê e os entregamos na Casa da Mulher Brasileira, que atende mulheres em situação de violência de qualquer tipo. Depois, tivemos a campanha Carinho para a Melhor Idade, em que arrecadamos materiais de limpeza que foram entregues em alguns abrigos de idosos de Salvador, como o Lar Projeto de Deus e o Abrigo São Gabriel. Momentos únicos de alegria e gratidão em cada lugar por onde passamos. Já com a campanha Gotas de Carinho, levamos água mineral e cobertores para instituições que prestam assistência a pessoas em situação de rua, como a Instituição Beneficente Conceição Macedo e o Centro de Convivência das Obras Sociais Irmã Dulce. E o que dizer da campanha Mundo da Fantasia do Carinho, com a qual vivemos a emoção de entrar no mundo da brincadeira das crianças e vestir literalmente a fantasia. Ver a alegria estampada no rosto das crianças que estão em tratamento contra o câncer e são assistidas pelo GAC. E de alguma forma amenizar os dias difíceis. Foi a nossa maior recompensa. Além das campanhas, também tivemos grandes entrevistas. Contamos a história do Assembleia de Carinho nas conversas com a fundadora do Instituto, Eleusa Coronel, as ex-presidentes Danda Leal e Denise Menezes e a nossa vice-presidente desde o início, Ariane Couto. Falamos ainda sobre um lindo trabalho feito pela OAF, Organização de Auxílio Fraterno, num papo com o presidente Josias Souza, e alertamos sobre os cuidados com a saúde masculina e a importância da prevenção com o Dr. George Deprá. Já o quadro inspirador do programa, o nosso Conversa de Carinho, nos deu a oportunidade de abordar temas muito especiais e trazer lindas histórias. Na estreia, trouxemos as mães atípicas, mulheres incríveis e suas histórias de vida e dedicação aos filhos neurodivergentes. Depois, tratamos sobre os diversos aspectos e desafio da melhor idade. Tivemos também uma linda e esclarecedora conversa sobre o tema adoção. Nos informamos sobre as diversas questões relacionadas à saúde mental. Nos emocionamos com as histórias sobre Outubro Rosa e o combate ao câncer de mama. E ainda alertamos sobre todos os tipos de violência contra a mulher e seu enfrentamento. Também vivenciamos momentos de muita alegria, com a retomada da tradicional Feira Agroecológica da Alba e a inclusão das feiras temáticas, valorizando e fortalecendo a produção artesanal de toda a Bahia. Sem falar no primeiro simpósio de educação inclusiva da Alba, que teve como tema acolhimento pedagógico de estudantes com TEA, transtorno do espectro autista, um sonho realizado. Que seja o primeiro de muitos outros simpósios que abordem temas tão relevantes para toda a sociedade. E que venham muito mais atitudes que transformam em 2026. Vida longa ao Assembleia de Carinho. É impossível não se emocionar. E não tem como não ficar feliz em ver e relembrar todos esses momentos. Por cada lugar que passamos, saímos preenchidos de amor e de gratidão. De felicidade, porque não tem como não ficar feliz com tanto abraço, com tanto reconhecimento que a gente recebeu ao longo desses 9 meses. E como eu não me canso de reafirmar, como Santa Dulce nos ensinou, quando cada um faz um pouco, o pouco de muito se soma. Agora, vamos para o nosso intervalo. Dá aquela respirada e voltamos já já. Estamos de volta, gente. E agora com o quadro Conversa de Carinho, que a gente tanto ama, afinal, quem não gosta de uma boa prosa?
ainda mais quando ela vem recheada de assuntos relevantes e esclarecedores. Hoje vamos falar de um tema especial, trabalho social. Vamos conversar com pessoas que se dedicam a ajudar o próximo, pessoas que nos inspiram e nos dão exemplo através do voluntariado, da solidariedade humana. E, para falar sobre esse tema tão lindo, temos aqui Maria Paula. Boa tarde, meu nome é Maria Paula, eu faço parte da agência missionária SOS Sertão, onde fazemos um trabalho voluntariado, cerca de 150 a 170 voluntários, trabalhando no sertão. Então, é um trabalho itinerante, fazemos 7 viagens por ano, incansavelmente, somos todos voluntários, verdadeiramente fazendo esse trabalho no sertão. E me sinto gratificada por isso. Muitas vezes nós chegamos num sertão desse cansados, assim, exaustos, mas voltamos com algo especial, que é aquele olhar de carinho, aquele olhar de lembrou de mim, aquele olhar de eu estava aqui e precisava disso. E nós chegamos com isso, com o voluntariado, com a ação, com o amor e a dedicação a pessoas que nós não vemos, nem sabemos que lá existe, mas andamos 540 quilômetros, 340 quilômetros, 480 quilômetros ao encontro desse povo. Aniette Góes. Eu sou uma psicopedagoga lúdica e uma consultora em desenvolvimento humano. Meu voluntariado é diferenciado, né? Porque assim, existe esse aqui, existe aquele em que eu sempre usei a profissão para ser voluntário. Então, toda vez que eu ia desenvolver um trabalho numa cidade ou em qualquer lugar, numa instituição, e que alguém precisava de um aconselhamento psicológico ou de uma palestra em que eu fosse fazer gratuitamente, eu estava presente. Então, assim, eu sempre usei o meu trabalho também como voluntário, além de ser meu ganho como voluntário. E isso trata-se da questão da alteridade, da empatia, né? De você olhar o outro e saber que ele é sua extensão, né? A minha concepção de vida é humanista, totalmente humanista. Então, qualquer pessoa é livre e ela tem o direito de ser como é. Então, para mim não existe qualificação ou quantificação de pessoas, mas existe você respeitar o ser humano exatamente do jeitinho que ele é. Ninguém pediu para nascer de determinadas formas, né? Mas nós temos variados tipos de pessoas, de gêneros, de tudo. Então, sempre aquele carinho onde você estivesse, se tivesse que dar assistência a uma pessoa que caiu na rua. Então, esse voluntariado. E tem o Instituto Salus Vita agora, que eu sou, digamos assim, a voluntária mesmo. Eu me coloquei, eu sou consultora de lá, mas também sou voluntária desse trabalho maravilhoso, que é esse instituto, que eu tenho vontade de que todos conheçam o trabalho do Instituto Salus Vita. E Marilene Santana. Eu sou a gestora da Casa Lar Vida Leve. Trabalho com idoso com uma renda muito baixa, e muitos não dão valor, mas sou maravilhoso. Meu idoso não fica só lá na Casa Lá, não. Vai para a rua, leva para a praia, para o cinema. Uma idosa de 105 anos, nunca viu uma tela tão grande de cinema. Foi tão emocionante. Assistiu um filme lá, chorou tanto. Então, é idoso que eu vivo para eles. Minha vida é mais lá do que em casa. 3 histórias completamente diferentes, mas com o mesmo propósito, ajudar pessoas. Ser voluntário é muito mais do que só doar. Ser voluntário é ter um olhar, é ter empatia. São os nossos invisíveis, são os invisíveis que ficam na rua o tempo inteiro. E só um passar e dar um bom dia, eu já encaro como voluntariado. Porque na minha cabeça, voluntariado é você ter empatia e ajudar o outro. Ajudar como você pode. Se você pode dar doe dinheiro. Se você pode doar tempo, doe tempo. Se você não tem nem dinheiro nem tempo, senta, conversa. Ou então indica. Diga, olha, conheci um trabalho. Eu não tenho tempo de ir lá ser voluntária, eu não tenho dinheiro. Mas indica para alguém. Vamos falar sobre. Esse programa surgiu para que a gente pudesse falar sobre alguns temas. E eu estou muito feliz em ter vocês aqui hoje. Muito feliz de verdade. Eu já conheço a história,
Já conheço a Casa Lar Vida de Caleb e, assim, sua história é linda. Parabéns pela sua história. Quando eu soube que você, em plena pandemia, ainda não era formada, Verdade. não era enfermeira ainda, você era técnica. E quando você soube que o lar onde você trabalhava, a instituição que você trabalhava ia fechar, você ligou para os parentes daqueles idosos e você disse, não, deixa comigo, você confia em mim, deixa comigo. Isso é lindo. E eu queria que você me falasse do início do seu lar, do lar Casa Vida de Caleb. Eu queria que você contasse como foi e por quê. O que é que passou na sua cabeça naquele instante para dizer, não, deixa ele comigo que eu vou cuidar. Eu me coloquei no lugar do outro. Como assim? Porque imagina um idoso falou assim, ninguém me tira daqui, nem polícia, ninguém me tira daqui. Eu fiquei assim, meu Deus, que desespero da família. Para onde esse idoso vai, meu pai? Eu peguei todo mundo assim, engarrei, não sei como. Deus me deu força para agarrar eles. E aí peguei um por um, assumi eles com muita luta. Estou até hoje com eles aqui. Porque o idoso assim, desesperado. Ninguém me tira daqui não, ninguém me arranca daqui. E não tinha para onde ir. Não tinha para ir. As A família famílias... desesperada. É uma situação realmente desesperadora. E, Aniette, pelo amor de Deus, o que falar? Você, que tem uma profissão completamente diferente, você começou como uma pedagoga, você estuda o desenvolvimento humano, o que dizer no caso desse? Amor. 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 Não, quando eu conheci... Você vê amor por uma idade, amor a vulneráveis, né? Por uma idade que as pessoas, as próprias famílias esquecem. Filhos esquecem. Ou às vezes não tem como. Eu conheci alguns que não tem... Tem uns que esquecem cuidar. mesmo. Tem alguns que não têm. têm. Que não tinha como cuidar, não tinha como colocar numa casa. É verdade. Nem tempo, nem condição assim de área de saúde mesmo para cuidar. Tanísia, como um profissional de comportamento humano, como educadora, não existe justificativa para isso. Porque, como mãe, você sabe que a gente carrega um filho no ventre, tá? A ciência está mostrando que o filho traz mais da gente do que do próprio pai. Nós sentimos a dor mais intensa, é a segunda dor mais intensa física para parir um filho. E mesmo que você faça uma cesárea, é a abertura maior que se faz no corpo. Então, assim, não se pode abandonar um pai e uma mãe. Eu acho que não é questão só de religiosidade, de religião, mas é questão de amor, de paciência, né? De tolerância. Prioridade. De prioridade. E a irmã Dulce tem uma outra frase que eu amo. O que fazer para mudar o mundo? Amar. Sempre. Amar. Sempre antes amar. de tudo. Antes de tudo, amar. E o seu amor pelo sertão, Maria Paula? Como começou esse amor pelo sertão? E por que ajudar pessoas do sertão? Porque se uma chorar, todo mundo vai chorar. É um tema que realmente, antes de vir para cá, gente, eu ouvi uma entrevista e não tem como não chorar. E ela estava lá fora trabalhando, viu? Vendendo as coisas lá para poder pegar água para o povo. Não foi? Foi, verdade. Porque são pessoas completamente esquecidas por nós. Se você anda na rua e vê um caído e você não dá nem uma boa tarde, que eles são invisíveis, imagina lá. Muitas vezes a gente chega em situação de risco, situação de morte. Já batemos em casa que uma mãe estava com um copo com veneno para ela tomar e dar às crianças. Porque não tinham que se alimentar. Porque há uma semana atrás o marido já tinha se enforcado. E ela estava em ponto de se matar e matar as crianças. Desespero. O desespero leva a isso. Então eu digo que são pessoas, por que o sertão? Porque são menos assistidos. Porque são mais invisíveis do que nossos amigos que são encontrados aqui na cidade. Porque para ajudar o sertão, eu tenho que entrar num ônibus de viagem, ou eu tenho que entrar dentro do meu carro
e andar 540 quilômetros, 480 quilômetros, 800 quilômetros para Pernambuco, para abraçar alguém, famílias que eu nunca vi, eu não conheço, nem eles me conhecem. E se perguntam, como é que vem uma grande comissão dessa na minha porta, que nunca me viu? E às vezes quem está do lado não olha. Quem está do lado não olha. Eu vou culpar alguém? Não, eu não vou culpar ninguém. Eu não quero culpar governante, eu não quero culpar política, mas eu quero culpar todos nós. Porque fazemos parte dessa terra, fazemos parte desse mundo e a culpa é nossa. Então, eu me lembro de uma passagem que diz em João 21, e diz assim, Jesus se encontrou com Pedro e disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? São os idosos, são os vulneráveis, são o povo que está no sertão. Apacenta minhas ovelhas. E Jesus não andava com placa de igreja, ele andava com Deus, apresentava o Pai. E ele andava com amor, ele curava, ele dava de alimento, ele atendia, e ele cuidava, e ele transformava, e ele tirava os carrapichos de pessoas que ele não conhecia. E ali ninguém dizia, eu vou te amar, Jesus. Não, ele não estava à procura de ouvir que ia amá-lo, mas ele estava levando o amor que era incondicional a essas vidas. É o povo do sertão. Por isso que abraçar essa comunidade tão distante e por isso que eu continuo desbravando cada vez mais. Hoje eu sou incansável. Eu estava perguntando à nossa amiga por que Caleb, porque eu já sabia por que Caleb, mas eu queria perguntar a ela por que Caleb, porque talvez a minha visão de Caleb não era a mesma visão que ela tinha, mas quando ela me falou, é isso aí mesmo. E por que Caleb? Porque Caleb é um idoso que nunca desistiu. Até ele idoso dizia, eu sou jovem, vou até o fim, nunca desiste. Está escrito, lá em Êxodo. Ele dizia, hoje eu estou com 80 anos e eu estou hoje como se tivesse com 40. Eu não desisto. E são tantas histórias lá, eu conheço o lá, foram tantas histórias ali, histórias de pessoas que estão vivas. Exato. Porque também é uma população esquecida. É. As pessoas vão envelhecendo, aquela pessoa não tem mais história, não tem mais o que acrescentar. Não, elas têm tantas histórias ali. E elas têm vontade, tá? Elas têm vontade, elas ainda têm desejo, tem muita vida ali dentro. Só que elas são esquecidas, porque não conseguem mais. Principalmente no seu lar, existem alguns amputados. É, verdade. Então, vai dobrando assim, ó. Já foi esquecida porque era idoso. Ah, não posso levar para casa porque ainda está amputado, o trabalho é maior. Então, imagina como essas pessoas vão ficando ao longo dos anos. Meu maior exemplo de voluntariado, uma voluntária que eu não me canso de falar, é a irmã Dulce. Não existe uma. E ela dizia, independente de política, independente de religião, ela queria ajudar os pobres. Independente de tudo. É sobre isso. Ela queria ajudar os pobres. E eu acho que é essa visão que a gente tem que ter. É sobre isso. A gente não está aqui para falar de religião, de política, de time de futebol, esqueça. A gente não quer lado. A gente quer só ajudar. E eu acho que tem uma questão, né? O exercício da bondade. Sobre o sertão, às vezes eu me pergunto, né? As pessoas olham muito para fora, olham muito para situações que estão acontecendo fora. Aniette, segura só um pouquinho. O papo tá ótimo. Mas vamos segurar um pouquinho, porque vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Estamos de volta. Voltemos à nossa conversa. Continua, Aniette. Pois é. Muitas vezes a gente olha para fora, mas esquece do sertão. O sertão é muito esquecido. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho com as lideranças comunitárias de uma determinada cidade
E uma das coisas que mais me chocou, até hoje eu penso nisso, não dá como esquecer, e escritor lembra de tudo, é que tinha uma família que estava passando tanta fome e ela tinha acabado de parir um filho e a cadela também. E ela estava botando o bebê para mamar na teta da cadela. Meu Deus. Para mim isso foi o cúmulo da fome. E assim, o mínimo que você pode dar, o mínimo que você pode fazer, até com palavras, muitas vezes você não tem como dar, digamos assim, materialmente falando, mas você pode fazer uma gentileza. Eu me lembro que eu estava com minha filha, a gente estava no shopping, e tinha um pai e um filho, assim, paradinho, olhando para a gente. Aí a pizza chegou, e ele ficou olhando. Aí eu disse, vem cá, todos dois, senta aqui nessa mesa. Ela, senta aí. Aí falamos para o segurança, é responsabilidade nossa. Aí dividimos, passamos a pizza para eles. E eles comeram muito bem, quietinhos, tranquilos, educados, e depois foram embora. É nada, é um momento, mas é alguma coisa. Então, tem um pensamento, que eu sou muito da filosofia também, que eu escrevi, que foi aquele que consegue enxergar o outro à luz de si mesmo, não apenas pacifica conflitos, mas, acima de tudo, se descobre. Então, a gente precisa olhar. Eu acho que, aí vamos falar desse grande filósofo maravilhoso, esse ser perfeito, Jesus Cristo, que ele diz assim, olhai, orai e vigiai. Aí a pessoa entendeu que era para vigiar os outros, né? Exatamente. Vigiar a si mesmo. Assim mesmo. Porque a gente adora apontar o dedo, né? Vai para cá, ó, não olha. É mais fácil falar do É outro. mais fácil. Então, assim, eu vi também outra coisa que eu acho que foi voluntário também. Quando eu trabalhei com jovens de escola top, e que eu atendia como orientadora vocacional e fazia um trabalho de relaxamento para vestibular. Quantos chegavam para mim depois e diziam, eu quero morrer, eu estou com vontade de me matar. E naquele momento eu tinha que atuar. Independente de qualquer coisa. Eu já tinha terminado o meu trabalho, mas eu precisava atuar naquele momento. E isso acontecia nos treinamentos, nas empresas, nas instituições, que pessoas pediam, eu quero falar com você. Você pode me dar um tempo? Então, isso também é voluntarismo. Então, eu quero dizer para todos os profissionais, a gente pode doar aquilo que a gente já recebeu tanto, e a gente pode fazer 1 minuto, 10 minutos, você faz a diferença naquele momento. E é justamente isso, é não fazer só aquilo que está ali planejado. Pois é. Fazer além do normal. Hoje em dia se fala muito sobre isso. Por que a gente só faz aquilo ali, ó? Fica todo mundo aqui, Exato. só faz ali. Sim, a pessoa está aqui do meu lado, ela precisa, e às vezes ela precisa de algo que eu tenho, que eu posso simplesmente estender a mão e dizer, vamos comigo. Isso eu adoro falar, já falei isso com vocês ali na nossa conversa. Eu adoro falar que no interior eu acho um pouco diferente. Eu acho que essa modernidade, a tecnologia ajuda tanto a gente, mas está distanciando a gente do contato humano. Do toque, Ó, né? pegar, Do toque. ver. A gente não vê, a gente não toca. Tá tudo aqui na tela. Você quer alguma coisa, pesquisa. Ninguém lê mais, não precisa ir na biblioteca. Não tem mais grupo de amigos, porque se juntam, eu tô falando porque eu tenho um filho adolescente, se junta para jogar online. E cadê o contato? Cadê o ver? Porque às vezes, aí a gente vai, a gente pode passar a tarde toda, porque a gente levanta tanta coisa aqui. É verdade. Mas assim, você não percebe que o outro tá mal, porque na rede social ele tá ótimo. Então, a às felicidade vezes, do Instagram, né? às vezes, o voluntariado tá em você tirar 10 minutinhos, 5 minutinhos do seu dia. Você tá caminhando pelo corredor, você cumprimenta todo mundo. Você percebe, você olha para o lado e vê se aquela pessoa tá bem, se ela não tá. Só que se fala muito do voluntariado, doe seu tempo, doe dinheiro. Mas não se fala dessa doação que acontece no dia a dia. Na prática. É você estar servindo no dia a dia as pessoas. Outro dia eu estava no elevador também, uma coisa que a gente pode... E a pessoa estava meio estranha, meio encolhida. É o meu trabalho, eu também trabalho com gente, então fica mais fácil perceber. Eu percebi que ela não estava bem. E aí eu fui chegando de mansinho, porque você também não pode invadir o espaço do outro. Às vezes ele não quer falar nada. Mas às vezes um toque, uma palavra ajuda. Sobre o toque, o estudo que a gente faz sobre a pele humana, que é o maior órgão que tem no corpo. Quanto afeto, quanta coisa
Às vezes você não fala nada, só faz isso. Ou você dá um abraço, ou você toca a pessoa, você olha para ela. Isso daí Contato já visual. você já alimenta, você já nutre a carência daquela pessoa de alguma forma, porque ela se sentiu valorizada. Porque o que estamos percebendo é muita baixa autoestima, né? Essa coisa de... E eu estou falando em todos os espaços, dos mais ricos aos menos. Então, eu digo, meus pobres meninos ricos, meus pobres meninos pobres, né? Porque o que eu vi? Eu era voluntária de uma escola pública, e eu ia para lá para fazer os trabalhos com eles à noite. Eu era consultora psicopedagógica de uma escola riquíssima, e lá também eu encontrava as coisas parecidas. Exatamente. Embora de situações diferentes, culturas diferentes, digamos assim, situação social diferente, mas a parte de emoção, de sentimento, de carências exatamente parecidas, porque são humanos, né? Nós somos humanos, né? E eu tive numa escola, para falar nisso aí, que eu falei, né, do que nós encontramos no SOS, no sertão. Encontramos suicídio, encontramos mutilação, né? Crianças, adolescentes que tentam contra a sua própria vida. Eu falando isso junto à direção, junto à coordenação de uma grande escola aqui em Salvador, ela disse assim, não toque neste assunto, para não puxar o gatilho de crianças que nós temos aqui, que estão nesse nível, mas porque nós não temos profissional suficiente para atendê-los. Entende o que está acontecendo? Joga debaixo do tapete, o problema não existe. Exatamente. Então, se eu tocasse nisso aí, eu ia tocar num gatilho, naquelas crianças de alto nível, e que a escola não tinha suporte. Hoje em dia... Então... a gente não vai entrar nesse... Né? Se a gente for para esse âmbito... São essas que... Então, o suicídio e o abuso sexual, ele acontece lá no sertão. Com certeza. Nós vivemos uma guerra fria no sertão. São crianças sendo abusadas pelos próprios pais, amigos. São crianças sendo vendidas. Isso aí não é metanoia, não. Não, é verdade. Não, já tem muito tempo que acontece. Né? Infelizmente, então, nós encontramos isso aí. A gente vê casos que passam na televisão o tempo todo. Imagine casos com os invisíveis. Exatamente. A gente tem tempo para falar. Então, o voluntariado, ele é além do assistencialismo. Exatamente. Isso. Porque o voluntariado é uma coisa no já. É uma coisa que está passando fome, então vamos fazer já. Nós não entramos em programas, em sistemas que tem que esperar. É o agora. Esse é o voluntariado. E então, é nele que eu acredito. É nele que eu acredito. É verdade. É o que a gente chama até de micropolítica. É o que precisa. Porque é o que você exatamente. faz. Esse instituto, por exemplo, eu acho muito lindo a história de Eduardo, que é quem foi o idealizador de tudo isso, que ele queria sempre ajudar as pessoas, ele vinha de uma comunidade e ele queria ajudar essa comunidade. Então, ele criou esse instituto e está cada vez crescendo mais, e ele vai puxando as pessoas e vai trazendo para eles, né? Porque é incrível como ele movimenta. Então, assim, você sozinho é um voluntário da vida. Certo? Então, porque você é um bom dia e sorrindo, já alimentou alguma coisa ali. É você servindo diariamente. Não é esperar a hora, o projeto, tal e tal, não. Esperar é você fazendo acontecer. Você fazer. Não, é você fazendo acontecer. Porque quem quer faz, quem não quer justifica que a responsabilidade é tal. Todos somos responsáveis uns pelos outros de uma certa forma, sim. Não é culpa, é responsabilidade mesmo. Mas também a gente não pode carregar o mundo. Sim. Então você faz onde você está. Sabe aquela coisa de que diz assim,
pense global, mas haja local? Exatamente. Pois é. Agora, eu não sei vocês, mas vocês têm a impressão, já foram chamadas também, porque tem muita gente que olha pra gente e diz assim, ó, lá vai mais uma, lá vai a doida, quer mudar o mundo. Quer mudar o mundo, viu? Ah, porque, olha, ela devia estar lá em casa cuidando dos filhos dela, mas ela tá aqui, ó, pedindo doação, ela tá aqui, indo pra não sei aonde. Pois é. Gente, quando eu ouço isso, me dói tanto. Mas me dói tanto, mas eu aprendi que eu digo assim, olha, Senhor, tudo no seu tempo. O tempo daquela pessoa vai chegar. Deixa eu fazer no meu, que eu tô feliz aqui, ó. E é tão, pra mim, é muito prazeroso. Eu acredito que para você também levar todo mundo. Agora imagina, justificar para os filhos, para o marido, olha, a partir de hoje eu vou ser a dona, eu vou gerenciar e vocês vão me ajudar, porque praticamente você levou... Gente, é na frente da casa dela, vocês não estão entendendo. Não, gente, eu fiquei tão encantada. Ela está falando do... o pouco tempo que eu tenho com a casa de idoso, ainda vou no hospital ver alguém que não tem ninguém para visitar. Que é ali que dói mais. Ou seja, você ainda é voluntário em outra... Eu vou sozinha em Deus. Vou no hospital, na UPA, que é perto de casa. Vou a qualquer hospital ver eles. Se conhecer mesmo. Dou um abraço nele, que é isso. Você já viu como os olhos delas brilham? Olha o brilho do olhar, olha o brilho do olhar. Assim, parece que está fazendo a coisa mais importante do mundo. Eu cheguei na Unime para pegar as doações de lá. A diretora de projetos de medicina disse assim, foi algo... Puf! Maria Paula, você está parecendo uma criança que ganhou um monte de brinquedo. Aí eu... Oi? Eu digo, eu tô assim, é? Mas isso é tão gratificante, é tão gratificante. Eu lembro que quando eu conheci o seu trabalho, foi no Dia dos Namorados. A gente visitou lá no Dia dos Namorados. E aí ela me veio com um sonho. Eu perguntei, falei, e aí, o que você precisa? Eu esperando que ela falasse, né, alimento ou leite, porque todo mundo pede muito. Aí ela dizendo assim, eu queria uma piscina. Eu falei, uma piscina? Ai, todo mundo parou para... Uma piscina de fibra, você queria construir uma piscina? Não, eu queria uma piscina de plástico. Porque ela leva os idosos para tomar banho de mar. Só que tem uma boa parte ali que é amputado. Vai todo mundo junto. E aí ela falou, é porque é difícil descer e levar para Itapuã, né? E se eu tivesse uma piscina, eu ia fazer um churrasco para eles. Porque eles moram aqui. Então, gente... Amaram mesmo, obrigado. Então, assim, não é pedir para ela. Ela podia ter pedido qualquer coisa. Mas ela pensou no bem-estar. Ela não pensou só em dar comida, em dar um teto. Está pensando no bem-estar. Então, assim, conhecer a história de vocês, para mim, é muito prazeroso. É muito... A gente ainda tem jeito, sabe? Como dizia meu avô, o mundo tem jeito. A gente Conhecer presta. a gente presta, é exatamente isso. Meu avô dizia, ainda existe gente boa no mundo, gente que presta e que olha para o outro. E eu acredito muito nisso. Eu acredito, gente, que a gente é um grãozinho de areia. É como a irmã Dulce falava, se cada um fizer um pouco, o pouco de muitos se soma. A gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro, mas a gente vai fazer a diferença na vida dos outros. Meu marido dizia direto, mas Tanísia, por quê? Eu falei, não, você não vai conseguir mudar aquilo ali. Eu sei, eu não vou mudar. Mas se alguém me ver fazendo aquilo ali, ó, e resolver me ajudar, ao invés de dois braços, eu vou ter 4. Vamos influenciar e vamos... Gente, no meu interior era normal. Por que aqui não é normal? Um alimento naquele momento vai ajudar. Sabe, eu me lembro que eu estava fazendo um trabalho lá como consultora no Iguatemi de Feira. E entra o menino, eu estava fazendo lanche, entra o menino todo arrumadinho, viu? Todo bonitinho. Ele sentou junto de mim e fez assim, a senhora realiza um desejo meu, um sonho que eu tenho? Eu disse, qual é seu sonho? Eu quero um McDonald's e um refrigerante. Eu já ouvi isso também. Ou seja... Vai resolver a história de vida dele? Não. Você vai tirar mas naquele momento você vai produzir alegria, ele vai se sentir maravilhosamente bem e ele vai se alimentar com aquilo que ele sonhava. Eu tinha uma vizinha que ela dizia assim, mas não é melhor dar um saco de pão? Não é. Não, porque... E o desejo? O desejo. E realiza, e o prazer. É prazer. E o prazer daquela criança.
Então, assim, ó, muito, muito obrigada de verdade pela conversa. A gente ficaria Adorei aqui, te ó. conhecer, viu? Você, olha. Já conheci já. E essas duas aqui, nossa. Foi um prazer também, uma tarde maravilhosa. A gente poderia ficar aqui a tarde toda. Viu? Porque Eu ganhei de presente uma tarde, sabia? Eu nem sabia o que ia acontecer aqui. Não, aqui tá Eu tudo vim com uma ótimo. Eu coisa, conheci daqui a semana pouco tô em outra. passada. Não, eu conheci semana passada. Eu conheci em junho no Maravilha, projeto foi dos ver. idosos, no mês que a gente falou muito sobre os idosos. Eu conheci hoje à tarde, caiu. Mas Deus não une pessoas. Eu vim de Deus propósito une paraquedas, propósitos. Amém. Então, se a gente tem propósito, A você exatamente. Foi a pescadora, né? Jogou a rede. Exatamente. Deus não trabalha com formas, Ele trabalha com formas. e eu acredito muito nisso de verdade. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Se a gente se encontrou, é porque a gente tinha que estar aqui e um vai ajudando o Independente outro. de classe E social. divulgando, ó. Vamos divulgando. Divulgando. Um dia, o que a gente quer vai chegar onde tem que chegar. Amém. E as pessoas vão ajudar. Eu ainda acredito, gente, que essa geração vai ser uma geração melhor do que a Eu nossa. estou sentindo isso. Vai ser uma geração Mas melhor algumas porque crianças. eles vão começar a perceber que vai ter que melhorar. E não adianta melhorar a minha casa. Não adianta melhorar a minha casa, o meu condomínio, se do lado. E aí tem que todo mundo olhar para o ladinho. Olha, a gente tem que ajudar todos. Nosso tempo está estourado. Eu preciso encerrar. Gente, chegamos ao final do nosso último programa de 2025. Coração cheio de gratidão. Espero que a nossa conversa tão inspiradora tenha tocado também o seu coração, para que você e tantas outras pessoas possam espalhar solidariedade por aí. Às vezes a gente não tem o que doar, mas podemos oferecer nem que seja algumas horas do nosso tempo para ouvir, dar um pouco de atenção a quem mais precisa, doar um abraço, um sorriso, e por muitas vezes é mais valioso do que algo material. Verdade. E não se esqueça que todas as nossas edições do nosso programa estão disponíveis no YouTube da TV Alba. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, @Assembleia de Carinho. E assim, terminamos 2025, que venha 2026 com muito mais histórias, muito mais conversas e com um mundo melhor, gente. Muito obrigada. Vamos contribuir.